É muito bom estar aqui. Desculpe a minha emoção, eu sentado ali, acabei de receber uma oração que confesso que me emocionou bastante. Obrigado, pastor, pela confiança. Deus continue abençoando o senhor, a sua família, o seu ministério. É bom rever amigos aqui essa noite. Como é bom estarmos na presença de Deus. Como é bom iniciarmos a semana adorando aquele que é único, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Se você puder, pegue a sua Bíblia comigo, aqueles que a trouxe, se não vai ser projetado aqui também. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 16, o versículo é o 33. João 16, 33. Olha o que diz o texto. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos essa parte final juntos, mas tende bom ânimo. Vamos comigo? 1, 2, 3. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode dizer amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Senhor meu Deus, nós estamos na Tua presença. Nós saímos das nossas casas e caminhamos a este lugar a fim de ouvirmos o Senhor falar conosco. E o meu pedido essa noite é que o Senhor não fale aquilo que nós queremos que o Senhor fale. Mas o meu pedido é que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Talvez não seja aquilo que queremos ouvir, mas nós temos a certeza de que a Tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o meu pedido é, ministre aos nossos corações. Você pode dizer amém? Diga comigo, a minha paz está em Cristo. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre como superar o desânimo. Vivendo acima do desânimo. E eu quero citar e começar citando uma frase do evangelista Billy Graham, que ele diz o seguinte: Deus nunca usa um cristão desanimado. Preste atenção. Deus nunca usa um cristão desanimado. E eu acho essa frase muito forte, porque Deus tem uma missão para cada um de nós. E se Deus não pode me usar porque algo em minha vida está criando um obstáculo, eu deixo de cumprir a missão que Ele planejou para a minha vida. Portanto, nós precisamos vencer todo o desânimo e caminhar no propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. E o desânimo, ele se transformou naquilo que alguns estudiosos estão chamando de epidemia. A epidemia do desânimo. Escute, as pesquisas revelam que as pessoas estão se drogando como nunca. Por quê? Porque elas estão desanimadas da vida. Elas estão buscando estímulos em alguma coisa, em algo para lhes darem algum tipo de motivação para continuar vivendo. Não obstante todos os recursos tecnológicos, todo o avanço da ciência, todas as conquistas científicas, econômicas, políticas, independente disso, as pessoas estão cometendo suicídio como nunca, porque elas estão desanimadas da vida e perderam a perspectiva de vida, perderam a esperança. As pessoas estão abandonando os seus lares, virando as costas e indo embora, indo viver na rua, não diz para onde foi, não dá notícia à família, porque essa pessoa ela quer simplesmente desaparecer de tudo e de todos, tamanho o seu nível de desânimo. E o pior é que esse mal está atingindo todas as camadas sociais. Todos os níveis culturais nós encontramos pessoas tomadas pelo desânimo. E nesse auditório, essa noite, provavelmente 99% das pessoas que estão aqui me ouvindo, em algum momento da vida já se sentiram desanimada, desiludido, sem força para avançar.
em algum propósito, em algum projeto. E o grande problema que a ciência, que os estudiosos mencionam acerca do desânimo, é que existem 3 características específicas do desânimo que você não encontra em nenhum outro tipo de distúrbio, em nenhuma outra doença. Primeiro, preste atenção, o desânimo é universal. Ou seja, todo mundo, em alguma época, em algum momento da vida, em algum período da vida, já se sentiu desanimado. Segundo, o desânimo ele é recorrente. O fato de você ter desanimado uma vez, se recuperado, se recolocado emocionalmente, não indica que você não ficará desanimado outra vez, em um outro momento, em uma outra época, por alguma outra coisa qualquer. E terceiro, o desânimo é altamente contagioso. O desânimo é altamente contagioso. É incrível, como se você conversar com pessoas desanimadas, isso vai te contagiar. Você começa a conversar com uma pessoa desanimada, quando você vê, você também está desanimado. Você também está melancólico, só pelo fato de você estar conversando com uma pessoa desanimada. E o que é interessante, e preste atenção, e por que falar sobre o desânimo para a igreja, já que nós temos a total convicção de que Deus está conosco. Ninguém ouviu, eu vou repetir. Nós temos a total convicção de que Deus está conosco. O Espírito Santo habita em nós. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos a promessa da vinda de Jesus. Aí você talvez pergunta, mas Guilherme, por que desanimar? O que explica então um cristão desanimado? E eu até gosto, admiro talvez seja o termo, daquelas pregações talvez mais altruístas do que a minha, mais positivistas do que as minhas, que o pregador diz assim: o crente não desanima nunca, crente não entristece nunca, crente não entra em depressão nunca. E eu acho até legal tudo isso, e na verdade eu até gostaria que isso fosse verdade, porque aí nós já estaríamos no paraíso, né, queridão? No paraíso. Mas o fato é que crente entristece sim, crente desanima, crente deprime, crente fica a noite sem dormir sim, crente tem crise de choro sim, crente está sujeito a todas as pelejas dessa vida desafiadora, mas ainda assim eu vou repetir, Deus está com você, Deus está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E por que nós desanimamos? Nós desanimamos por causa das frustrações. Talvez nós temos um projeto e de repente ele não dá certo, e nós realizamos, ou não realizamos, ou não alcançamos aquilo que foi almejado, e aí a gente desanima. Nós desanimamos por causa das traições. Quantas vezes você investe em um relacionamento, seja ele amoroso, profissional, de amizade, social, aí você percebe que foi traído pelas circunstâncias imprevistas, e você desanima. A gente desanima. A gente desanima por de repente se sentir atropelado. Quantas vezes você tem um sonho acerca de um projeto e alguém vem e atropela você, passa por cima de você e você desanima. Nós desanimamos porque nós oramos muito tempo acerca de uma coisa e Deus não trouxe a resposta, ou talvez a resposta que chegou não foi da forma que a gente esperava, da forma que a gente pretendia, e isso desanima. Talvez a gente desanima por investir em um funcionário, gastar tempo investindo nesse funcionário para quem é empresário, e depois que o indivíduo está pronto, aí esse indivíduo recebe uma proposta, vira as costas e vai embora. Isso desanima. Tudo isso desanima. E se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai perceber quantos homens de Deus desanimados nós vamos encontrar na Bíblia. E eu quero comentar um pouco sobre alguns homens de Deus essa noite com você. E eu vou começar falando de Davi. Depois que Davi comete o seu delito com Betseba, e culmina o seu delito com o assassinato de Urias, porque aquilo foi um assassinato premeditado, Davi é tomado de tamanho desânimo e angústia, que ele chega a dizer no Salmo 39, enquanto eu silenciava, enquanto eu meditava, enquanto eu refletia, os meus ossos apodreciam dentro de mim.
Olha o tamanho do nível de desânimo de Davi. No Salmo de número 51, conhecido como Salmo de penitência, Davi chega em um nível de desânimo tão violento que Davi diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Lava-me com ensopo e serei puro. Purifica-me e serei purificado. Aquela poesia de Davi é a expressão de um coração desesperado. Por quê? Porque perder a comunhão de Deus. Não bastasse a culpa que Davi carregava sobre os seus ombros pelo delito cometido, ele está sendo corroído pelo desânimo, amassado pelo desânimo. Um outro homem extremamente desanimado na Bíblia, e preste atenção, detalhe, tá? Esses homens são heróis da fé, tá bom? Estão lá em Hebreus capítulo 11. Lembra de Gideão? Gideão, quando o anjo chega para Gideão no capítulo 6 de Juízes, o anjo diz assim a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 12. Gideão diz assim: ora, se o Senhor é comigo, por que me sobreveio tão grande mal? Por que os midianitas estão assaltando a nossa terra e impondo sobre nós tamanha miséria, tamanha fome? Gideão estava tomado de um desânimo tão cruel que quando o anjo do Senhor diz para ele assim: não te enviei eu, olha só, não te enviei eu, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Aí sabe o que Gideão diz? Olha só, o anjo está falando com Gideão, Deus está falando através do anjo com Gideão. Gideão olha para o anjo e diz assim: eu não posso porque eu sou da menor tribo de Israel. E da minha tribo eu sou da menor família, e da minha família eu sou o menor de todos. Ou seja, Gideão está acabado, sem força para nada, apesar de Deus estar falando com ele através do anjo. Se você puder, diga aí para quem está do seu lado: desanimar não é incomum. Diga, desanimar não é incomum. Eu vou dar um outro exemplo de um homem de Deus desanimado. Profeta Elias. Elias é uma referência de comunhão com Deus e de poder de Deus. Elias é um dos poucos profetas citados mais de uma vez no Novo Testamento. Tiago chega a dizer e a fazer menção da autoridade de Elias quando Elias diz para não chover e não chove. E depois Elias diz para chover e chove. Mas vem o próprio Tiago e diz assim, escute isso, Tiago falando sobre Elias, vem Tiago e diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Elias desafia 400 profetas de Baal e 450 profetisas de Azera. Ele ora para que venha fogo do céu, e o fogo vem do céu. Elias, diz a Bíblia, que ele julga os 850 profetas de Baal e Azera, julga e executa segundo a lei. Mas quando Jezabel manda um bilhete para Elias, dizendo assim: amanhã os deuses me façam o dobro, se a sua cabeça não estiver em uma bandeja para mim. Sabe o que acontece? Elias desanima. E por que Elias desanima? Porque depois de um avivamento daqueles, Elias imaginou que todo Israel se converteria a Deus. Elias imaginou que ele seria aclamado em Israel como homem de Deus. Elias esperava que a sua popularidade crescesse de maneira extraordinária no território de Israel. No entanto, sabe o que acontece? Terminou a festa, todo mundo foi embora. Termina a festa, todo mundo vai embora, volta para os seus deuses, e Jezabel agora está no encalço de Elias, atrás de Elias. Aí quando Elias chega no deserto, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, versículo 4, Elias senta lá no deserto e diz assim: chega, Senhor, para mim basta, é melhor eu morrer, é melhor a minha morte, eu não sou melhor do que os meus pais. E não tem sentido eu permanecer vivo. Ou seja, ali está um profeta desanimado. Você vai encontrar outro profeta desanimado, e eu ri com esse profeta, estudando essa palavra, eu não ri dele, tá? Eu ri com ele, porque não dá para rir de Jeremias. Jeremias tem uma vida muito piedosa, Jeremias tem uma vida muito sofrida, muito dura, muito desafiadora. Aliás, os estudiosos chegam a dizer que Jeremias sofreu tanto que ele termina morrendo em estado de pobreza absoluta, de miséria absoluta. Mas lá no capítulo 20 de Jeremias, ele está chateado,
Jeremias está tão desanimado que Jeremias diz assim, versículo 7, o Senhor me enganou, e eu deixei me enganar. Jeremias está dizendo assim, quando você vai ler o texto à luz da hermenêutica do texto, Jeremias está dizendo assim, o Senhor me seduziu, e eu acreditei que tudo que eu falasse ia se cumprir na hora. O Senhor não me disse que eu seria, ou que eu teria que passar por tamanha tribulação. O Senhor não me falou tudo. Então Jeremias, profeta de Deus, está frustrado com a situação que ele está vivendo. E que Deus não lhe revelara por completo. E ele diz, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, o Senhor me persuadiu e eu me deixei enganar. Isso aqui é a prova de um homem de Deus desanimado. Se você está desanimado daquilo que você faz na vida secular, talvez daquilo que você faz na sua casa, desanimado talvez até mesmo do seu ministério, ei, olhe para mim, por favor, você não é uma exceção, você faz parte de um grupo de pessoas que são normais, que cansa sim, que desanima sim, que se frustra sim, mas a minha palavra da parte de Deus para a sua vida essa noite é, que você vai suplantar o desânimo, que você vai superar o desânimo, que você vai passar por cima da nuvem do desânimo, e você vai encontrar forças para vencer, em nome de Jesus. Sabe, talvez aquele diagnóstico que nunca termina, que nunca conclui, talvez aquele tratamento que nunca tem fim, que nunca chega ao fim, isso desanima, Lembra de Jonas? Profeta Jonas. Jonas pregou para Nínive inteira. Irmão, preste atenção. Jonas era para ser o pregador mais feliz da Bíblia. Sabe por quê? Porque Jonas pregou para uma cidade inteira e é o único pregador na Bíblia Sagrada que prega e uma cidade inteira se converte. A cidade inteira. Jonas é o único pregador na Bíblia que quando termina de pregar, a cidade inteira se converteu. Detalhe, desde o rei até os animais. Por quê? Porque o rei decretou jejum até para a vaca, até para a ovelha, para o animal que estava no estábulo. É uma conversão geral em Nínive por causa da pregação de Jonas. Só que uma das coisas que é muito interessante é que o cansaço é um grande inimigo do ministério de qualquer homem. Apesar do sucesso da pregação de Jonas, Jonas senta na parte alta da cidade, e Jonas fica de lá olhando para Nínive, esperando Deus tacar fogo em Nínive e matar todo mundo. Aí quando Deus não faz isso, não faz o que Jonas quer, Jonas olha e diz assim, é por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que o Senhor é Deus compassivo. Eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, e quando eu pregasse, e esse bando de ninivitas se arrependesse, o Senhor não ia matar esse povo, o Senhor não ia destruir esse povo. Aí Jonas diz assim, chega Senhor, eu quero morrer. Olha o nível de desânimo de Jonas, depois de uma pregação que converte uma cidade inteira. Irmãos, eu não estou falando de um camarada pregar e vir na frente 10, 15, 30 pessoas, não. Eu estou falando de uma capital. Nínive tinha naquela época aproximadamente 600 mil habitantes. E quando Jonas termina de pregar, a cidade inteira se converteu. Mas o desânimo é tão grande que Jonas está frustrado com o resultado da sua pregação. Ei, olha para mim, por favor, essa noite. Cuidado com o desânimo. Cuidado com o desânimo, porque ele tira a sua visão. Vou repetir. O desânimo tira a sua visão. Tira a sua visão, sabe do quê? O desânimo tira a sua visão do resultado. O desânimo tira a sua visão do sucesso adquirido, da conquista alcançada, e é preciso vigiar acerca disso. Eu consigo perceber o Senhor Jesus, eu não vou usar o termo desanimado em relação a Jesus, mas há um momento em que você percebe um cansaço no Mestre. Em Lucas capítulo 6, versículo 41, Jesus diz assim, ó geração incrédula, até quando eu terei que vos suportar? Jesus ali está demonstrando um cansaço com o povo da sua época.
Jesus está dizendo: eu já caminhei sobre o mar, eu já levantei paralíticos, eu já purifiquei leprosos, eu já curei enfermos, eu já libertei endemoniados, e vocês ainda não creem. Vocês já comeram do pão que eu multipliquei e vocês ainda não creem. Até quando eu terei que suportar essa vossa incredulidade? E isso é uma expressão de frustração com a incredulidade do seu povo. Preste atenção, em outro momento, em Mateus 23, versículo 37, Jesus olha para Jerusalém que acabara de lhe rejeitar. Jesus acabara de descrer, ou a Jerusalém acabara de descrer da mensagem de Jesus, e agora Jerusalém se organiza na sua cúpula para perseguir Jesus. Aí Jesus olha e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são. Todos me abandonaram. Todos. Imagina aí, irmão, comigo, por favor. Um homem como Paulo, que formara igrejas, que formara líderes, e agora está sendo julgado, e é nessa audiência que ele é sentenciado à morte. E Paulo está de frente para o júri, e antes de ditar a sentença, Paulo olha para trás, para procurar algum dos seus filhos na fé, para procurar alguns dos seus irmãos em Cristo. Paulo olha para trás e diz assim: ninguém compareceu, todos me abandonaram. E o detalhe, a história diz que quando Timóteo chega atendendo o convite de Paulo, porque Paulo diz assim: procura vir ter comigo depressa. Quando Timóteo chega, Paulo já havia sido executado, morreu sozinho. E isso desanima. Mas eu quero lhe falar algo sobre o desânimo essa noite. Eu quero lhe trazer uma lição bíblica sobre como suplantar o desânimo. Eu quero lhe trazer uma orientação bíblica sobre como passar por cima do desânimo e sair daqui essa noite para uma semana de vitória. E eu já quero profetizar isso sobre a sua vida. Você vai ter uma semana de vitória. Você vai ter uma semana abençoada. Então, o primeiro segredo para você viver acima do desânimo: lá vai e é uma pancada. Escute. Primeiro lugar, não dê ouvidos a pessoas medíocres. Diga comigo: não dê ouvidos a pessoas medíocres. Sabe por quê? Porque pessoas medíocres só se satisfazem quando te colocam para baixo. Existem pessoas que só ficam bem quando te veem mal. Eu vi uma frase de um pensador que eu achei interessante, que ele diz assim, que mentes pequenas discutem pessoas. Mentes pequenas discutem pessoas. Mentes medianas discutem eventos e fatos, e mentes grandes discutem ideias. Pessoas pequenas tomam tempo falando da vida alheia. Pessoas pequenas precisam jogar lama na vestimenta de alguém para se sentir limpo. Mentes pequenas precisam destruir o sonho de alguém para perceber que o sonho medíocre daquela pessoa existe. Então, em nome de Jesus, não dê ouvidos a pessoas medíocres, porque elas sempre estarão incomodadas com o seu ânimo. Elas sempre estarão incomodadas com o seu bem-estar.
Eu lembro agora de Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Há um pai desesperado, escute essa história. Há um pai desesperado esperando Jesus se movimentar para ir curar a sua filha que estava enferma. Enquanto isso, Jesus para dar assistência a uma mulher que tinha um fluxo de sangue ininterrupto. E essa mulher, ela é curada. Enquanto Jesus está fazendo isso, chega algumas pessoas para Jairo, lembra de Jairo? E dizem assim para Jairo: para de incomodar o mestre. Tá bom, Jairo, já deu. Mas por quê? Não, porque a tua filha já morreu. Não tem mais jeito, deixa o mestre. Aí Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ei, em nome de Jesus, entenda isso. Se você ouvir pessoas medíocres, você para de esperar o mestre. Se você parar para ouvir pessoas medíocres, você para de acreditar no mestre. Se você ouvir pessoas amargas, você perde a esperança. Mas a palavra de Jesus para a tua alma essa noite é: não temas, crê somente. Não temas. Oh, Espírito Santo de Deus. Neemias capítulo 4, versículo 1 e 2. Neemias está liderando um dos maiores movimentos políticos de todos os tempos. Por quê? Neemias está reconstruindo Jerusalém, levantando as muralhas de Jerusalém. Neemias é o estadista que reorganiza Israel como nação depois do cativeiro babilônico. Ele é colocado pelos historiadores como um dos maiores estadistas da história. E quando começa a levantar a muralha de Jerusalém, Sambalate, Tobias e Gesem, 3 inimigos de Neemias, começam a dizer assim: do que adianta esse muro? Neemias está reconstruindo. Aí chegam esses indivíduos e dizem assim: do que adianta esse muro? Levantar o muro em um só dia? Porventura eles farão ressurgir das cinzas uma cidade que foi queimada a fogo. Aí eles dizem assim: todavia, ainda que levantem um muro, até o vento de uma raposa correndo vai derrubar. Ei, pessoas medíocres não conseguem ver o seu muro sendo levantado. Eu vou repetir: pessoas medíocres não conseguem ver o seu muro sendo levantado. Sabe o que Neemias faz? Neemias diz assim: ouve desde os céus, ó Senhor, e registra as palavras dos nossos opositores. Então, se você quer vencer o desânimo, pare de ouvir, pare de falar, ou pare de ouvir a fala de quem te joga para baixo. Para de ouvir a crítica de quem não te quer ver caminhando e alcançando os resultados. Deixa eu te dizer algumas pessoas que você não deve ouvir. Primeiro, não ouça medíocres. Não dê ouvidos a quem não são, e também não dê ouvidos a quem não se submete ao princípio de autoridade. Olha só, quem não se submete a princípio de autoridade não reconhece o comando de Deus em sua vida. Nem o comando daqueles que o Senhor colocou como autoridade sobre si. Segundo, e essa aqui é muito séria também, não dê ouvidos a quem tem inveja de você. Em nome de Jesus, não ouça quem tem inveja de você, não. Não ouça quem não ouve a voz de Deus. A questão é a seguinte: ei, a quem você está ouvindo? A quem você tem ouvido? Quais são as palavras das quais você se alimenta? Não ouça quem coloca em dúvida as promessas de Deus sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, não ouça pessoas medíocres. Irmão, se for necessário, muda de companhia. Uma pesquisa norte-americana revelou que você é a média dos seus 5 melhores amigos. Sabia disso? Que você é a média dos seus 5 melhores amigos, significa que está na hora de você descobrir, fazer uma autoanálise de quem são os seus 5 melhores amigos, e você vai encontrar um diagnóstico de quem você é. Às vezes, é preciso mudar de companhia para não ficar medíocre. Mas em nome de Jesus, não ouça gente que não quer que você vença. Não ouça pessoas que te achatam, que te colocam para baixo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, a primeira coisa que ele fez, que Jesus fez quando chegou ali, foi mandar as carpideiras irem embora. Sabe o que eram as carpideiras? As carpideiras, profissionais do choro.
Aí quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha de Jairo já morreu, as carpideiras já estão lá. Aí sabe o que Jesus faz? Vai embora. Eu não quero vocês aqui. Sabe por quê? Não queira perto de você quem precisa da sua dor para fazer a feira. Não queira perto de você quem precisa da sua dor para fazer a feira. Em nome de Jesus, Deus não quer parasitas sugando a sua energia. Levante essa noite e vença, porque Deus está com você para te fazer vitorioso. Então, primeiro, para viver acima do desânimo, não ouça pessoas medíocres. Segundo, relembre os seus triunfos e conquistas. Não deixe esse problema de hoje te desanimar agora. Olhe para trás e veja quanto território percorrido. Veja o que você já alcançou. Veja o que já foi construído. Neemias capítulo 1, versículo 8 até o versículo 11. Quando Neemias vai orar acerca de Jerusalém, a oração de Neemias é: lembra-te, Senhor, do que prometestes ao teu povo. E se o irmão ler a oração de Neemias, ele começa a discorrer sobre a trajetória da saída do Egito, a trajetória do êxodo, a travessia do mar, a chegada na terra prometida. Sabe o que Neemias faz? Neemias faz da sua oração um relatório daquilo que Deus já fez. Um dos problemas do desânimo é que a gente perde a visão daquilo que já foi alcançado. A gente perde a visão daquilo que já foi feito. A gente perde a visão das bênçãos conquistadas. Eu vou dar um outro exemplo. Neemias 6, versículo 10 até o 13. Neemias diz assim: construímos um muro até a sua metade. Olha que interessante isso aqui. O muro está sendo reconstruído. Construímos o muro até a sua metade. Aí enquanto eles constroem o muro, Neemias diz assim: chegaram os edificadores e disseram: não podemos mais construir o muro. Aí Neemias olha para eles e pergunta assim: por que não? Aí eles respondem: porque o entulho é muito. Porque o entulho é muito. Preste atenção. Enquanto eles estavam olhando para a construção, eles não estavam enxergando o entulho. Eu vou repetir. Enquanto eles estavam olhando para a construção, eles não conseguiam ver o entulho. Quando eles tiram a visão do propósito, eles começaram a ver entulhos e começaram a desanimar. Ei, se você olhar para o que Deus está fazendo através da sua vida, você continua fazendo. Se você olhar para o entulho perto de você, você desanima. Se você olhar para o que Deus tem feito com a igreja, você continua. Mas se você olhar para o entulho, você desanima. Minha palavra para a tua vida essa noite é: tira o teu olhar do entulho. Ei, em nome de Jesus, tira o teu olhar do entulho. Olhe para o muro, olhe para a construção. Veja o que Deus já fez na sua vida. Não perca tempo com o entulho, porque a construção vai se contemplar e Deus vai usar você. Ah, Espírito Santo de Deus, relembre as suas conquistas, relembre as suas vitórias. O pastor falou hoje de manhã sobre Davi. Quando o rei diz a Davi: você não pode ir lutar contra Golias, porque você é um menino. Aí sabe o que Davi faz? Davi faz assim, fala assim: o leão veio contra o rebanho do meu pai e eu matei o leão. O urso veio contra o rebanho do meu pai e eu afugentei o urso. Assim será com esse circunciso que blasfema do Deus de Israel. Ei, sabe o que aconteceu aqui? Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi não olha para o tamanho do gigante. Ele olhou para o urso e para o leão como treinamento. Aí ele diz assim: o Deus que me livrou da garra do leão e o Deus que me livrou das garras do urso é o Deus que me livrará da espada desse filisteu. Receba em nome de Jesus essa palavra profética sobre a sua vida. O Deus que te trouxe aqui é capaz de te levar adiante. O Deus que te fez vencer batalhas anteriores é capaz de te fazer batalhas atuais. Deus está contigo para te dar vitória. Anima o teu coração em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: em nome de Jesus, anima o teu coração. Profetiza isso para quem está do seu lado: anima o teu coração.
Terceiro lugar, como viver acima do desânimo. Escute. Primeiro, não ouça pessoas medíocres. Segundo, relembre os seus triunfos e conquistas. Terceiro, relembre as promessas de Deus em tua vida. Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Tem uma promessa de Deus na Bíblia que eu quero ler para você detalhadamente. E essa promessa é para a sua vida. Essa promessa é para as nossas vidas aqui essa noite. Isaías 43, do 1 ao 3, olha o que o Senhor diz. Lembra dessas promessas, mas agora assim diz o Senhor, Deus que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Recebe aí sobre a sua vida, ó. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Olha o versículo 2, quando passares pelas águas, está aqui, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma arderá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Aí se você tiver dúvida, você vai lá para o versículo 26, quando ele diz assim, procura lembrar-me, entra em juízo comigo, mostra-me as tuas razões para que te possas justificar. Ei, Deus está dizendo, quando você vier conversar comigo e argumentar comigo, faça menção do que eu lhe prometi. Faça menção das minhas promessas. Resgate as promessas, faça uma oração com base naquilo que eu já lhe prometi, confie no que eu já te disse, apresente no meu altar com argumentação as suas razões, e você verá que a minha resposta virá ao teu encontro. Lembre das promessas. Aí veja só, Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, porque tantas quantas são, ou tantas quantas promessas há de Deus, nele tem o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Eu vou repetir bem pausadamente para você entender. Paulo está dizendo assim, porque tantas quantas foram as promessas de Deus, elas têm nele o sim, ou seja, a garantia, e nele o amém, ou seja, a confirmação, a certeza, para que a glória, ou para a glória de Deus por nosso intermédio. Ei, vença o desânimo. Quem está desanimado aí? Teve um corajoso ali que levantou a mão. Tem gente desanimada aqui sim hoje. Claro que tem. O Senhor vai te animar. Eu vou repetir. O Senhor vai te animar. O Senhor vai te fazer saltar por cima da muralha do desânimo. Deus vai te projetar acima daquilo que te desanima, em nome de Jesus. Ei, amanhã, quando alguém chegar com aquele diagnóstico ruim, olhe para mim. Amanhã, quando a semana de fato inicia, quando alguém chegar com aquela cantiga de quem morreu e não caiu, sabe? Sabe aquelas pessoas desanimadas, aquelas pessoas que a gente não consegue ficar perto? Quando alguém chegar com aquela cantiga de quem morreu e não caiu, você vai dizer para aquela pessoa, não precisa nem chegar no refrão dessa cantiga aí, termina a cantiga agora, porque ontem eu ouvi uma palavra que me diz que eu não posso te ouvir porque você é medíocre, me diz que eu não posso ouvir pessoas medíocres. Em nome de Jesus, comece a cortar essas mensagens que te derrubam, comece a cortar essas mensagens que tiram a sua esperança, rejeita isso na sua vida, comece a lembrar do que Deus já fez na sua vida, comece a lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Você vai sair daqui essa noite fortalecido no Senhor, animado no Senhor, certo de que aquilo que Deus fez, Ele vai fazer cumprir na sua vida, porque Ele é Deus. Quarto lugar, se você quer viver acima do desânimo, se você quer suplantar o desânimo, mude de atitude. Diga aí para quem está do seu lado, mude de atitude, com carinho, tá? Mude de atitude. Mude de atitude. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa repensar.
Tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa parar a fim de ponderar e repensar. Repensar, essa é a palavra. Juízes capítulo de número 6, versículo do número 12 até o versículo número 16, nós já falamos sobre essa história, mas eu vou repetir para você entender. O anjo aparece a Gideão, irmão, preste atenção. Quem que apareceu a Gideão? Quem? O anjo. Olha para mim, se um anjo te aparecer, você vai ficar com cantiga de quem morreu, de quem morreu só não caiu ainda? Irmão, é o anjo. É o anjo. E aqui nós estamos falando de pessoas adultas, né? De pessoas adultas, porque tem um testemunho do irmão, aqui de Rio Verde, que o filho dele, quando era novinho, acordou de noite, chegou no quarto do pai e falou: pai, lá no meu quarto tem uma assombração. Aí o pai dele olhou para ele e falou assim: meu filho, aqui na nossa casa não tem assombração, só tem anjo. Aí o menino dele olhou para ele e falou assim: mas eu tenho medo de anjo também. Mas nós não temos medo de anjo, né, irmão? É um anjo. O anjo. Gideão estava tão desanimado, que o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí sabe o que Gideão diz? Gideão diz assim: se o Senhor é comigo, por que eu estou assim nessa miséria? Aí o anjo diz assim: o Senhor já não te mandou? Vai e livra Israel da casa da servidão. Aí Gideão diz assim: eu não posso ir, porque eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o mais novo da casa do meu pai. Gideão estava tão desanimado que nem o anjo consegue provocá-lo. É tão forte a presença do anjo que Gideão traz um cabrito, coloca sobre a pedra, o anjo toca com a espada e o fogo da espada queima o sacrifício de Gideão. O que o anjo estava dizendo era o seguinte: vai nessa tua força, ou seja, desenterra a energia que você sucumbiu no desânimo, sai desse marasmo, Gideão, levanta, Gideão, o Senhor é contigo. E é interessante que o anjo aparece no versículo 12, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. O texto literal aqui é: o Senhor é contigo, grande guerreiro. O anjo reconhece em Gideão um soldado, mas Gideão não consegue olhar para si e ver o soldado que Deus estava vendo, tamanho o seu desânimo. Então, em nome de Jesus, agora, hoje, mude a sua cantiga, mude a sua melodia, mude a sua atitude. Para de cantar derrota na sua vida. Em nome de Jesus, para de cantar derrota na sua empresa. Talvez dizendo: o Brasil está em crise, ninguém vai sair dessa sepultura. Em nome de Jesus, para com isso, irmão. Você é profeta de Deus, palavra do Senhor está na sua boca. Deus vai nos tirar das cinzas. O Brasil vai ser erguido, sim. E aqueles que vencerem, verão. Para com essa ladainha de quem morreu e não caiu. Se o Senhor está te dando uma palavra, Ele é fiel para fazer cumprir. E o Espírito Santo me incomodou essa semana para falar acerca do desânimo. Por quê? No mínimo, porque o Senhor quer que você comece a semana com outra cabeça, com outra visão, com outra expectativa, com outro posicionamento. Você vai vencer. Mude de atitude em nome de Jesus. Quinto lugar, eu estou terminando. Se você quer viver acima do desânimo, aprenda a obediência sem questionar. Aí complicou, né? Aí é difícil, irmão. A minha geração talvez tenha um pouquinho de facilidade. Minha avó está aqui me prestigiando, talvez a geração dela tenha mais facilidade ainda do que a minha, quando a gente fala sobre obediência. Uma facilidade a mais de obedecer sem questionar. Porque na minha vez, quando meu pai dizia: Guilherme, faz isso, tinha que fazer, irmão. Guilherme, não faz isso, não podia fazer. Não se batia boca com o pai, não se batia boca com a mãe, irmão.
senão a casa caía. Senão ficava difícil, não era? Não é verdade? Só que a geração de hoje não. A mãe diz: não, filho, bate boca, bate pé, faz showzinho, faz aviãozinho. Eu não sei o que essa geração vai fazer na hora de experimentar a direção de Deus sem questionar. Porque preste atenção, tem coisa que Deus te manda fazer sem te dar explicação. Sabia disso? Tem coisa que Deus te manda esperar sem te dizer por que esperar. Tem coisa que Deus te manda ir sem te dar o direito de perguntar por quê. Então, em nome de Jesus, aprenda a obedecer sem questionar. Gideão quer argumentar com o anjo de Deus, versículo 13 e 14. Gideão diz: ah, meu Senhor, por que nos sobreveio tudo isso? Por que essa questão toda? Por que esse problema todo? O anjo diz a Gideão: já não te mandei eu. Ou seja, não conversa sobre isso comigo não. Faz o que eu te mandei. Não discuta não. Só obedece a minha voz. Irmão, nós temos um problemão para obedecer a Deus sem questionar. Eu estou falando nós, eu estou me incluindo, tá? Nós temos um problemão, porque nós queremos argumentar com Deus o tempo todo. Nós queremos, às vezes, ser mais inteligentes do que Ele. Aí eu lembro agora de Abraão, ainda Abraão, né? Eu lembro agora de Abraão, quando o Senhor aparece para ele lá no capítulo 12 e diz assim: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei. Para a terra que eu o quê? Haverei de te mostrar. Imagina aí Deus aparecer para você e falar assim: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, entra no carro e viaja. Entra no carro e viaja. E aí, no caminho eu te mostro para onde você vai. No mínimo, nós vamos dizer assim: Senhor, mas eu preciso de programar o Waze. Eu preciso de programar o GPS. Eu tenho que alugar uma casa. Eu tenho que organizar a escola dos meninos. Capítulo 12, versículo 5 diz assim: partiu, pois, Abraão, como Deus lhe ordenara. Escute. Partiu, pois, Abraão, como Deus lhe ordenara. Ele obedeceu. Nós precisamos aprender a obediência sem questionar. Quando o escritor das epístolas aos Hebreus fala de Jesus, ele diz no capítulo 5, versículo 8, que Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Queridão, olhe para mim. Se Deus lhe mandou parar, para. Se Deus lhe mandou caminhar, caminhe. Se Deus lhe mandou esperar, espere. Se Deus lhe mandou avançar, avance. Se Deus lhe mandou sentar, senta. Nem olha se tem cadeira, só senta. Se Deus lhe mandou ficar em pé, fique em pé. Se Deus te disse, chuta o pau da barraca, pode, chuta. Se Ele disse, aguarde o meu sinal, aguarde o sinal. Porque Deus sabe a hora exata de cada coisa. Ele sabe. Então, para viver acima do desânimo, você precisa ter absoluta convicção do que de aquilo que foi Deus quem determinou e de que foi Deus que nos chamou. Porque você está dizendo assim: está difícil, Jeová, mas foi o Senhor que me mandou, não me larga na mão não. Ei, você consegue conversar com Deus. Por quê? Porque você obedeceu Deus. Sexto lugar, se você quer viver acima do desânimo, mude a imagem de si mesmo. Para de se deteriorar, de se destruir, de se desfazer. Olha aqui, eu estou terminando.
Gideão diz: eu não posso. Eu não posso porque eu sou da menor tribo. E dessa tribo a minha família é a menor. E além disso eu sou o menor da casa. Jeremias diz assim: eu não posso. Eu não posso por quê? Porque eu sou uma criança. Aí o Senhor diz para Gideão: já não te enviei eu. Aí para Jeremias o Senhor diz: não digas eu sou uma criança, porque onde eu te mandar ir, irás, e o que eu te mandar falar, dirás, e a minha palavra na tua boca vai se cumprir. Ei, olha para cá, mude a imagem que você tem de você, comece a ver Deus na sua vida em nome de Jesus, comece a ver promessas de Deus cumprindo na sua vida. Pare essa noite de lançar palavras amargas para você, para sua família. Mude, vira a chave, comece a profetizar o bem de Deus na sua vida, comece a se olhar como elemento do amor de Deus, objeto do amor de Deus, comece a dizer para você mesmo: eu sei que Deus me ama, eu sei que sozinho eu não estaria onde eu estou, eu não iria para onde eu pretendo, mas o Senhor prometeu, é Ele quem está levando, é Ele quem está fazendo, é Ele quem vai movendo as águas. Mude a visão ao seu respeito. Olha para cá, e mudar a visão sobre nós não é ficar besta não, tá, irmão? Não é ficar bobo não, vaidoso não. É reconhecer o tesouro que Deus colocou na sua vida e valorizar o que Ele te deu. Ei, você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Se você quer viver acima do desânimo, aprenda a compartilhar. Compartilhe bênçãos. Eu lembro agora de um texto de Eclesiastes. Não lembro exatamente qual é, mas Salomão diz que bem-aventurado é o homem que desfruta do fruto do seu trabalho. Porque aquele que ocupa a sua mente com o seu trabalho e desfruta do bem do seu sacrifício, não terá tempo para pensar na brevidade da vida. Aquele que desfruta do bem que Deus lhe deu não terá tempo para pensar na brevidade da vida. Elias chega na casa de uma viúva, havia 3 anos de seca. Escute, havia 3 anos de seca, 1 Reis 17, e a viúva está catando alguns gravetos. Aí Elias aparece e diz assim: me dá um pouco de água. Olha só, a mulher levanta, vai buscar água, e antes dela chegar com a água, Elias diz assim: faz um bolo para mim. E a mulher diz assim: ah, meu senhor, só tem um resto de farinha na panela e um restinho de azeite na botija. E eu estou catando os últimos gravetos para fazer um bolo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos amanhã. Elias ainda insiste e olha para a mulher e diz assim: faz um bolo primeiro para mim, aí depois você faz para você e para o seu filho. Irmão, fala a verdade, fala a verdade. 3 anos de seca, 3 anos de seca. O camarada cai de paraquedas no seu quintal e pede água. Você vai querer dar um cascudo nesse camarada. 3 anos de seca. Mas aí quando você tem a boa vontade de buscar água para ele, aí ele ainda diz assim: faz um bolo para mim. Você não sabe nem quem é o indivíduo. Aí você diz assim para ele: ô queridão, só tem um resto de farinha na panela e um restinho de azeite na botija, e eu estou catando os últimos gravetos para fazer o último bolo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Aí o desconhecido ainda diz assim: faz um bolo primeiro para mim, aí depois você faz para você e para o seu filho. Fala a verdade, quem aí atenderia esse pedido? A verdade. Vai caçar o que fazer, rapaz. Eu não sei nem quem você é. Eu estou te dizendo que eu estou tentando dar mais um dia de vida para um menino, e você quer que eu faça um bolo primeiro para você? Sabe o que ela fez? Ela foi lá e fez o bolo, trouxe o bolo para Elias, e eu consigo imaginar, tá, irmão? Não está na Bíblia. Eu consigo imaginar o olho comprido do menino, olhando para o bolo do profeta e dizendo assim: é verdade, já era o meu bolo. Mas aí sabe o que o profeta diz? O profeta diz assim: o Senhor diz: vai e faz um bolo para ti e para o teu filho, porque o azeite da botija não secou.
a farinha da panela não acabou, até que venha chuva sobre a terra. Ela estava preparando para morrer, mas quando ela aceita compartilhar do que ela tinha, a sua experiência se renova, a esperança dela se renova, porque está comprovado que o senso de utilidade tira da depressão, te tira do desânimo e das enfermidades emocionais. Seja útil na vida de alguém. Você já percebeu que quando você está com um problema muito sério, normalmente aparece para você pessoas pedindo ajuda com um problema parecido com o seu, semelhante ao seu? É incrível isso. Dá vontade de dizer assim, é cada ideia, eu não estou conseguindo nem resolver o meu, vou resolver o seu. Mas na verdade Deus está nos ensinando que quando a gente faz a salada de pepino do outro, Ele está cuidando da nossa salada de pepino. Eu vou repetir, quando a gente está cuidando da salada de pepino do outro, Ele está cuidando da nossa salada. No milagre da multiplicação dos pães, Jesus ensinou que enquanto os apóstolos estavam alimentando a multidão, Ele já estava cuidando de encher os cestos que abasteceriam os apóstolos. Em nome de Jesus, dá um toque aí no irmão que está do seu lado. Diga para ele ou para ela, seja bênção na vida de alguém. Seja bênção na vida de alguém. Quando você percebe que de alguma maneira Deus te usou para abençoar alguém, você diz assim, vale a pena perseverar na caminhada. Então deixa eu te explicar, ainda que ninguém tenha te dito, ainda que você foi uma bênção na vida de alguém, ninguém te falou que você foi, preste atenção, Deus já te usou para socorrer alguém e você não viu, você não percebeu, mas por tua instrumentalidade, Deus tirou alguém do buraco. Compartilhe, seja útil, abençoe a vida de alguém. Fique de pé, por favor. Deixa eu te dizer só mais uma coisinha. Aliás, uma coisona. Para você suplantar o desânimo, o último segredo é: lembre-se, Deus está com você. Deus está com você. Em Josué capítulo 1 e em Hebreus capítulo 13, o Senhor diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Salmo 23, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ei, talvez você está no fundo do poço, e quando a gente chega no fundo do poço, só existe um lugar para se olhar, e é para onde? Para cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, Deus está contigo. Eu repito Isaías 43, versículo 1 e 2 e profetizo sobre a sua vida. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas não te afogarão, e quando pelos rios não te submergirão, e quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Deus está contigo. Deus está contigo e trata de te amar nos mínimos detalhes. Até naquilo que parece que não é necessário, Deus está cuidando de você. E vai abrir um novo caminho, vai abrir uma nova porta, vai abrir ou vai te entregar um milagre. Uma nuvem de Deus se repousará sobre a sua vida para te fazer descansar. Hoje você vai deitar e vai dormir. Eu vou profetizar isso sobre a sua vida. Hoje você vai deitar e vai dormir. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai conseguir dormir. E você amanhã vai acordar animado, cabeça erguida. Diga comigo em nome de Jesus: em paz me deitarei. Diga, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor
me faz descansar em segurança. Se você puder, e se o pastor me permitir, se você está talvez desanimado por alguma coisa na vida, e lembrando que o desânimo ele é comum, tá?